de hoje recebe o multicampeão da Stock, Ingo Hoffmann, e o novato na categoria, Gabriel Casagrande. Para falar sobre estes assuntos e também da biografia de Ingo, Reginaldo Leme conversa com seus convidados a partir de agora, no Linha de Chegada Entrevista. Olá, amigo do Sport TV, este programa Linha de Chegada, trazendo aqui o maior vencedor da história da Stock Car, que é o Ingo Hoffmann, e o Gabriel Casagrande, que é um dos estreantes desse ano, visa exatamente falar da Stock Car daquele tempo do Ingo, da Stock Car que hoje passou por uma reformulação completa de regras e que traz esses estreantes, e numa comparação também com a Fórmula 1. A Fórmula 1, hoje a gente vê pilotos que estão bem próximo do fim da carreira. O Jenson Button, por exemplo, que é um campeão do mundo, tem 14 anos de Fórmula 1. Pode ser que ele nem queira parar agora, mas enfim, é um cara que já está desenhando aquele fim de carreira, aliás, uma carreira super bem sucedida. Na Stock Car, a gente viu recentemente encerrarem a carreira o Davi Mufato, e a gente viu o Duda Pamplona, por exemplo, está anunciando o fim de carreira. Acabou participando da primeira etapa, mas ele é dono da equipe e, em princípio, se ele tiver os pilotos e o patrocínio para seguir apenas como dono de equipe, é o que ele quer fazer, enquanto a Stock recebe novos pilotos, como o próprio Gabriel Casagrande, como o Felipe Fraga, como o Rafael Suzuki e outros, porque a Stock tem mostrado uma grande renovação. Ingo, como é que você vê isso? Como é que você vê, por exemplo, a nova fórmula de disputa da Stock? Bom, em relação à renovação, isso é normal, é o ciclo da vida, né? A gente vai completando, vamos dizer, aquele ciclo, vai saindo fora e os novos vão chegando. Isso acontece em qualquer profissão, em qualquer atividade. E o bacana, em particular, a Stock Car é que a categoria ela está perdurando tanto tempo para que haja essa renovação, porque você bem acompanhou nos anos 80, 90, por algumas vezes a categoria quase morreu. Inclusive você ajudou muito a quase ressuscitar a categoria. Hoje ela está super estabilizada, mas então essa renovação é normal. Então, mas enfim, é natural essa renovação. E essa fórmula de disputa, assim, em duas baterias? Eu achei muito interessante. Agora está dando emoção de novo, principalmente a segunda bateria, entendeu? Porque quando inverte lá os 10 primeiros colocados, em cima da estratégia, quem vai na primeira corrida trocar 4 pneus, fazer um abastecimento completo, entendeu? Fica aquela estratégia. É bem interessante de ver isso aí. Mas eu gosto muito quando inverte-se o grid para a segunda corrida, que aí o pessoal vem lá de trás meio que com a faca nos dentes, né? E onde acabam sempre as melhores disputas, como aconteceu na última volta também em Brasília, o Felipe Fraga tentando garantir a 10ª posição para largar na pole position, segurou lá o Thiago Camilo e no final foi penalizado. Na minha modesta opinião, a penalização totalmente indevida. Você não concordou com a Não, não concordei com aquilo lá de forma nenhuma, mas enfim, acabam acontecendo mais disputas, entendeu? Isso que tá. Agora eu estou do outro lado, estou em casa assistindo, entendeu? Passei a vida inteira correndo lá, sendo um dos protagonistas. Agora em casa assistindo, o ano passado eu ouvia corridas que eram muito monótonas, chatas mesmo, sabe? Agora todas essas alterações foram introduzidas, as coisas voltaram a ter bastante emoção, achei muito legal. Agora uma coisa, Ingo, que a gente está acompanhando mais de perto até do que você mesmo, e o Gabriel pode confirmar isso, ainda não se chegou, virou uma coisa de estratégia, claro, a própria Fórmula 1 mas ainda não se chegou na Stock Car à conclusão de que é melhor partir para a vitória na primeira bateria e aí você está praticamente descartando um resultado bom na segunda, ou se é melhor fazer um resultado médio na primeira e na segunda. Comprovadamente, quem nas duas etapas marcou mais pontos, alguém que não tinha vencido. Mas a diferença é pequena para quem venceu a primeira etapa, né? E vencer a primeira é uma garantia, você já está com 25. Exatamente. Se eu estivesse correndo hoje, eu vou ser muito honesto, eu não acompanhei muito assim a formatação da regra, mas se eu estivesse correndo hoje, eu só ia, ou se eu estivesse junto a uma equipe, se eu tomar uma decisão de ou ir para tentar ganhar a primeira corrida, ou fazer a média nas duas, depois da classificação feita. Entendi, claro. E depois de você saber como é que está teu carro, em termos de performance, tanque cheio, tanque vazio, quer dizer, na média. Porque não adianta você sair de São Paulo para correr, por exemplo, em Goiânia. Com aquela eu vou fazer estratégia para ganhar a primeira corrida. Chega lá, o carro não tá rápido, você larga por 18º. Vai estar 2 décimos da pole position. 2 décimos é uma diferença de tempo muito pequena. Mas a posição 18º
game over, acabou, não tem o que fazer, entendeu? Então acho que isso tem que ser analisado de corrida a corrida, em cima da situação que você está com o carro naquela pista e na posição de largada. Vocês já tiveram essa dúvida, Casagrande, esse ano? A gente teve, a gente está com os dois carros andando direitinho. O meu companheiro é o Diego Nunes, está andando muito bem, veio para me ajudar e está fazendo o trabalho direitinho. Ele está largando mais para frente do que eu, estou tendo alguns probleminhas em classificação, mas a gente teve essa dúvida sim. Ele na última corrida em Brasília largou ali entre os 15 primeiros e tinha carro para chegar entre os 3 primeiros se ele fosse para o resultado da primeira corrida. Acabou que ele teve uma sequência de acidentes, o carro quebrou na saída do pit stop e não pôde completar isso, mas é um dilema para todas as equipes e vai ser assim até o final do ano. Bom, você montou uma equipe, vocês compraram uma equipe, montaram uma equipe do seu pai junto com o Julinho Campos. Júlio Campos, além de um grande amigo nosso, é um piloto experiente, super talentoso e que está fazendo com você um trabalho assim também de técnico, né, de coaching, aconselhamento, como faz o Cacá Bueno com o Felipe Fraga. Isso, é exatamente igual. O Júlio eu conheci ele numas 500 milhas de kart que tem no final do ano, foi em 2011. Em 2012 eu fui correr na Europa e acabei voltando para fazer o Brasileiro de Turismo no ano passado. E o Júlio começou a me ajudar e no meio de 2013 a gente teve essa ideia de montar a equipe. Como eles conseguiram, não mediram esforços para fazer isso, conseguiram. E agora está tudo bem tranquilo para mim, ele está me ajudando bastante, como sempre, como foi desde o início. Ele continua correndo lá na equipe da Prati, mas está ajudando a gente nos dias da semana. Lógico que no final de semana de corrida ele tem o trabalho dele, ele tem que se concentrar lá. Mas ele tá sempre ali com o nosso engenheiro. Ele é meio que um chefe de equipe fora da pista, né? Então ele tá ajudando bastante. Ele tira toda a pressão de mim. É mesmo? Ele tá me deixando muito tranquilo. Eu não preciso de resultado nesse primeiro ano. Ele diz que eu tenho que aprender, que eu tenho que ir com calma. Não preciso me basear em resultado dos outros. Eu tenho que me concentrar em me adaptar e ir crescendo dentro da categoria com o tempo. Isso é uma coisa natural. Eu não tenho que colocar a carroça na frente dos bois. Então, ele diz para eu não me preocupar que tudo vai acontecer na hora certa. E você continua correndo no Marcas também? Isso, estou correndo no Marcas, a nossa equipe também. A gente pegou 2 carros do Marcas para fazer, o Cruze, que é o da Chevrolet. Não estava tão bom ano passado, mas a gente reconstruiu o carro inteiro. O trabalho do nosso engenheiro tá sendo muito bom, muito bem feito esse ano. A gente chegou a ganhar já a última corrida em Brasília a gente ganhou. E agora a gente vai ter a corrida em dupla. O Júlio, curiosamente, vai ser a minha dupla, foi meu convidado. Correu comigo já ano passado, a gente dividiu o carro na primeira metade da temporada. Então já nos conhecemos bem, eu sei que ele é muito bom e que vai ser muito bom para a gente conseguir um excelente resultado. Legal, Ingo, ouvindo essa esperança toda, né? Legal, né? Você vê o piloto com novo certeza. Acreditando em si, porque tem Ele resultado. estava falando, eu estava voltando meu filho lá que para legal. trás, é bacana, isso é muito bom. Então, que conselho que você daria a ele? Vamos lá. Cara, eu acho que o que o Julinho está falando para ele é o correto, dá tempo ao tempo, entendeu? Não adianta querer colocar a carroça na frente dos burros, entendeu? Eu fazendo um paralelo, hoje que parei de correr, eu trabalho agora na Mitsubishi ministrando um curso de pilotagem. Uma das coisas que eu sempre digo, a maioria das vezes, o maior inimigo nosso é a própria cabeça da gente, entendeu? A pressão que a gente constrói, que a gente vai fazendo e acaba não exercendo aquele talento que a gente tem para guiar carros da maneira mais natural, da maneira mais fluida possível. Isso é o certo, é realmente deixar a coisa acontecer naturalmente. Na hora que começar a colocar pressão, vai ter hora de colocar pressão, Claro. com certeza, mas não é o momento ainda. Acho que o caminho é esse mesmo, ainda mais tendo uma equipe, vamos dizer, própria, não tem aquela necessidade, acredito eu, de ter que mostrar resultado na primeira, segunda corrida, no primeiro ano, entendeu? Tem que dar tempo ao tempo, talento ele tem, entendeu? Deixar as coisas acontecer naturalmente, o caminho é esse mesmo. Você está com 19 anos. Já está com 19, Já já tá está com- velho. E qual é a sua ideia? Você fez um pouco de automobilismo na Europa. Isso, mas eu meio que me decepcionei indo pra lá. Eu não gostei de viver por lá. Confesso que a minha volta pra cá foi meio conturbada, foi contra a vontade de muitas pessoas próximas a mim. O Júlio era um que era contra, queria que eu ficasse por lá, mas eu não era feliz, eu queria vir pro Brasil. Tô muito bem aqui, tô perto da família, dos amigos, tô conhecendo e convivendo com pessoas excepcionais como vocês dois. E tô tendo oportunidades e tô conseguindo aproveitar da melhor maneira possível. Aqui que talvez eu não conseguisse por lá.
Eu acho que aqui eu estou vivendo melhor, estou em paz comigo mesmo, estou fazendo o que eu gosto, estou estudando, estou trabalhando. Aqui era uma coisa que eu não ia fazer se eu estivesse lá, mas que faz parte. Você está estudando? Estou estudando administração, estou cursando administração, trabalhando com meu pai e tendo que me preparar para as corridas, viajando um monte. Eu não paro, né? Minha casa é em Curitiba, mas eu estou em todo lugar. Legal que ele tem o apoio do pai que você sempre teve. Mas é um apoio diferente, né? Meu pai tem um apoio assim, psicológico, mental, nunca montou equipe, mas acho que qualquer tipo de apoio é super bem-vindo, entendeu? Quando eu estava falando aí, me lembrei de. Você também acompanhou isso, Regina, na época que tocaram, deu aquela grande virada, no final dos anos 90, quando o Paulo Gomes, o Carlos Coll e eu, nós conseguimos reestruturar a categoria para o que ela é hoje. Uma das coisas que a gente tinha em mente naquela época é justamente ter uma categoria no Brasil para dar chance para jovens como ele e outros se profissionalizarem no Brasil, que até então não existia nada, você sabe disso. O cara comercial correu 2 anos no Brasil, caminho obrigatório era a Europa. Eu também vivi alguns anos lá fora, eu não tive dificuldade, me adaptei muito bem ao esquema de vida lá fora. Eu, se pudesse continuar, queria continuar, mas a gente sabe que muitas vezes a pessoa sente essa carência da família, dos amigos, do clima, da alimentação, e nada melhor que você fazer aquilo que você tem o talento para fazer, que é correr de carro dentro do seu país, né? Tendo tudo do seu lado e você já demonstrou, faz falta a família, né? Então, você estando com a família, estando no ambiente de casa, é uma coisa extremamente boa. Ajuda Esse muito. seu primeiro ano está sendo do jeitinho que você esperava. É o jeito que eu imaginava que seria, um grande aprendizado. Estou correndo contra pessoas que eu assistia pela TV quando era mais novinho e estou conseguindo ter excelentes resultados contra eles. Então está sendo muito bom para mim, estou aprendendo bastante, estou tendo experiências novas. É o jeito que eu imaginava mesmo. E legal da Stock Car, né? O que o Ingo falou, né? De se criar uma categoria no Brasil para você poder correr aqui. E o que mais legal é que a Stock Car, assim como a DTM, assim como as categorias de turismo pelo mundo todo, tudo bem, ela exige o talento que vocês têm, mas você pode correr até que ano, até que idade você Até corre? com 55 anos Olha de aí. idade, competitivo, né? Olha aí. Você tem chão pela frente ainda. Isso é que é o Um máximo. bom tempo. Isso é que é o máximo, né? Não é aquela coisa que você te exige uma tal dedicação física, inclusive, que você tem 8 anos, 9 anos, 10 anos se conseguir ficar, por exemplo, numa Fórmula 1, né? Eu acho que no caso o preparo físico, na minha opinião, é importante em qualquer categoria. A gente vê o Button, que está com 14 anos, está super competitivo na categoria. O preparo físico, para mim, é extremamente importante. Mas o fato de estar correndo no Brasil, entendeu? Então você consegue, que nem eu, correr 30 anos ininterruptos da Stock Car, até 55. Então, isso é muito legal. E, oxalá a categoria perdure até ele completar os 55 anos de idade. Certamente está do jeito que está aí, só prometendo cada vez melhor. E essa história de pontuação dobrada, como é que você vê isso? Deu mais emoção, né? Para todo mundo dentro do autódromo, para o público, para o pessoal das equipes, para os pilotos. Tá uma incógnita como vai ser. A gente tem duas corridas, a pontuação um pouco menor na segunda. Tem que pensar bem o que fazer, tem que analisar a posição que vai largar, o jeito que está o carro. E lógico que tem tudo que pode acontecer durante a corrida que pode mudar totalmente a tua forma de pensar. Na última corrida em Brasília, o Julinho, por exemplo, poderia ter ganho, mas eu acabei ficando atolado na brita, causando um safety car que tirou a vitória dele. Olha, Provável vitória o dele, destino, né? O aluno prejudicando o professor. Mas são coisas que acontecem e tem que lidar com isso. Ele soube lidar muito bem e acabou no pódio na segunda corrida. Nas etapas que você fez, quais foram as suas opções táticas? Assim? Qual que você preferiu? Então, porque nas 3 primeiras corridas eu ainda não fiz as duas baterias completas. Você não fez as duas Não. baterias? A primeira corrida foi de convidado, o Bernold foi meu convidado. Na segunda eu tive uma quebra na primeira, logo na largada, a hora que eu fui arrancar meu carro ele não saiu do lugar, quebrou o semi-eixo. Só que eu fui até o box, consertei, voltei para a corrida para terminar e largar a segunda. Larguei de 30º, cheguei em 8º, já é uma coisa que é bom para acontecer. E nessa de Brasília eu tinha largado em 28º, estava passando o 12º, estava bem para frente e acabei rodando. Fui meio afobado, confesso, mas acontece, eu sou jovem, posso errar, né? Ninguém tá livre dos erros. Com certeza. Está lá para acerto e erro. Isso.
E é no erro que vai aprendendo. Isso mesmo. Você sentiu uma diferença muito grande de marcas para Stock? Marcas, tração dianteira, tanto na forma de pilotar quanto no evento, né? O Marcas é um evento menor, a Stock Car tem mais prestígio, mas são duas categorias muito legais. As disputas no Marcas são bem legais. O carro é um pouco mais lento e ele deixa você andar mais próximo do teu concorrente. Isso torna a corrida mais legal, mais competitiva. Lógico, na Stock Car a gente tem o push to pass, que dá para ultrapassar de uma maneira mais fácil, mas no Marcas você vê carros fazendo uma volta inteira por fora, sempre lado a lado. É uma corrida legal de correr, assim como a Stock Car. Na sua primeira temporada na Stock, você é capaz de lembrar o quê? Lembro de tudo, meu Deus do céu. Foi o meu primeiro ano de regresso ao Brasil, 1979, quando aquele sonho todo da carreira internacional estava indo por água abaixo. Quer dizer, eu voltei para o Brasil frustrado por não ter conseguido dar sequência na minha carreira internacional. Na Fórmula 1? Na Fórmula 1, mesmo na Fórmula 2, que eu corri lá, que era uma categoria super competitiva, sendo que eu ganhei a última corrida da Fórmula 2, ou seja, eu saí no top. E alguns meses depois eu estava guiando um Opala no interior do Rio Grande do Sul, em Guaporé. Então foi um contraponto assim muito, muito grande, e com toda a mídia em cima de mim, que era um cara que estava voltando da Fórmula 1. O primeiro ano foi terrível. A primeira classificação, a minha estreia na Stock Car, eu era sempre em todos os treinos o último, a 1,5 segundo, 2 segundos no penúltimo. Não dá para ter ideia como eu estava fora do baile ali. E foi um ano muito difícil mesmo, porque eu estava psicologicamente meio arrasado e tentando arrumar resultado, aí entrar naquela pressão psicológica, o carro que não está acertado. Consegui um pódio durante aquele ano, mas aí em 80, já foi na segunda temporada, eu já fui campeão. E aprendi já como dançar aquela música, entendeu? Mas o primeiro ano foi realmente difícil para mim, muito marcante, é daquelas coisas que você nunca esquece. Aprendeu bem a dançar a música, né? Só para vocês saberem exatamente o que é uma quase obstinação, né? Toda a dedicação de um Ingo Hoffmann na carreira. Eu fui testemunha dessa volta dele da Europa, frustrado, claro, depois de ter corrido na equipe Copersucar Fittipaldi, exatamente naquela tentativa dos Fittipaldi de ter um carro competitivo na Fórmula 1, mas que nunca tiveram. Aí o Ingo volta, passa por isso tudo, e eu me lembro assim, exatamente no momento em que eu fazia uma entrevista com ele e perguntava, bom, e agora, como é que é esse negócio? Talvez um dia volte a Fórmula 1, um dia volte a correr na Europa. Ele falou, Reginaldo, acabou, virei a página, simplesmente virei a página, o meu negócio agora é Stock Car. Resultado, mais de 300 corridas, 77 vitórias, 2 títulos brasileiros, só na Stock Car, fora o resto. Vamos fazer um pit stop e voltamos daqui a pouquinho com mais linha de chegada. Até já. O cara foi para GP3 e ganhou. É um cara que tem muito potencial para ser o novo Vettel, né? Foi uma grande estrela que apareceu.